Sejam bem-vindos ao Direito para Todos. Hoje vamos fazer a leitura do Código Penal, artigo 218 ao artigo 226. Corrupção de menores. Artigo 218. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Pena reclusão de 2 a 5 anos. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Artigo 218-A. Praticar, na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Pena, reclusão de 2 a 4 anos. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Artigo 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Pena reclusão de 4 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Parágrafo 2º. Incorre nas mesmas penas: 1. Quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 anos e maior de 14 anos na situação descrita no caput desse artigo. 2. O proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput desse artigo. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Artigo 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena, reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Aumento de pena. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Exclusão de ilicitude. Parágrafo 2º. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput desse artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Capítulo 3 do rapto. Tudo revogado. Capítulo 4, disposições gerais. Ação penal. Artigo 225. Nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 desse título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Aumento de pena. Artigo 226. A pena é aumentada, 1. De quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas. 2. De metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. 4. De 1/3 a 2/3, se o crime é praticado a.
mediante concurso de 2 ou mais agentes. B. Para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Sejam bem-vindos ao Direito para Todos. Hoje vamos fazer a leitura do Código de Processo Penal, do artigo 317 ao artigo 325. Capítulo 4 da prisão domiciliar. Artigo 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Artigo 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos, se for extremamente debilitado por motivo de doença grave, se for imprescindível aos cuidados de pessoas especiais, de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, de gestante. 5. Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. 6. Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Artigo 318-A. A prisão preventiva, imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou por pessoas com deficiência, será substituída por prisão domiciliar, desde que 1. Não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. 2. Não tenha cometido o crime contra o seu filho ou dependente. Artigo 318-B. A substituição de que tratam os artigos 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 desse Código. Capítulo 5. Das outras medidas cautelares. Artigo 319. São medidas cautelares diversas da prisão: 1. Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades. 2. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. 3. Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. 4. Proibição de ausentar-se da comarca, quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução. 5. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos. 6. Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. 7. Internação provisória do acusado, nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável, artigo 26 do Código Penal, e houver risco de reiteração. 8. Fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. 9. Monitoração eletrônica. Parágrafo 4º. A fiança será aplicada de acordo com as disposições do capítulo 6 desse Código, podendo ser cumulada com outras medidas cautelares. Artigo 320. A proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte no prazo de 24 horas.
Capítulo 6. Da liberdade provisória, com ou sem fiança. Artigo 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 deste Código e observados os critérios constantes do artigo 282 deste Código. Artigo 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas. Artigo 323. Não concederá fiança, não será concedida fiança, 1. Nos crimes de racismo, 2. Nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos. 3. Nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Artigo 324. Não será igualmente concedida fiança, 1. Aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem justo motivo, qualquer das obrigações a que se referem os artigos 327 e 328 deste Código. 2. Em caso de prisão civil ou militar. 3. Revogado. 4. Quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Artigo 312. Artigo 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: 1. De 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 anos. 2. De 10 a 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos. Parágrafo 1º. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser 1. Dispensada na forma do artigo 350 desse Código, 2. Reduzida até o máximo de 2/3 ou 3. Aumentada em até 1000 vezes. Direito para todos. Hoje vamos fazer a leitura do Código Civil, artigo 53 ao artigo 78, capítulo 2 das associações. Artigo 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos. Artigo 54. Sob pena de nulidade, o Estatuto das Obrigações das Associações conterá 1. A denominação, os fins e a sede da associação. 2. Os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados. 3. Os direitos e deveres dos associados. 4. As fontes de recursos para sua manutenção. 5. O modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. 6. As condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução. 7. A forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Artigo 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o Estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Artigo 56. A qualidade de associado é intransmissível se o Estatuto não dispuser o contrário. Parágrafo único. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará de per si na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do Estatuto. Artigo 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa,
assim reconhecida, em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso nos termos previstos no Estatuto. Artigo 58. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no Estatuto. Artigo 59. Compete privativamente à Assembleia Geral: 1. Destituir os administradores. 2. Alterar o Estatuto. Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos 1 e 2 desse artigo, é exigido deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo quórum será o estabelecido no Estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores. Artigo 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do Estatuto, garantido 1/5 dos associados o direito de promovê-la. Artigo 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56, será destinada à entidade de fins não econômicos, designada no Estatuto ou, omisso este, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes. Parágrafo 1º. Por cláusula do Estatuto ou no seu silêncio, por deliberação dos associados, podem estes, antes da destinação do remanescente referida neste artigo, receber a restituição atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação. Parágrafo 2º. Não existindo no município, no estado, no Distrito Federal ou no território em que a associação tiver sede, instituição nas mesmas condições indicadas nesse artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Capítulo 3 das Fundações. Artigo 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins de 1. Assistência social. 2. Cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico. 3. Educação. 4. Saúde. 5. Segurança alimentar e nutricional. 6. Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. 7. Pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. 8. Promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos. 9. Atividades religiosas. Artigo 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a elas destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Artigo 64. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados, e se não o fizer, serão registrados em nome dela por mandado judicial. Novamente, artigo 64. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir-lhe a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados e, se não o fizer, serão registrados em nome dela por mandado judicial. Artigo 65. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases, artigo 62,
o estatuto da fundação projetada, submetendo-o, em seguida, à aprovação da autoridade competente com recurso ao juiz. Parágrafo único. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ou não havendo prazo, em 180 dias, a incumbência caberá ao Ministério Público. Artigo 66. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado, onde situadas. Parágrafo 1º. Se funcionarem no Distrito Federal ou território, caberá o encargo ao Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Parágrafo 2º. Se estenderem a atividade por mais de um Estado, caberá o encargo a cada um deles, ao respectivo Ministério Público. Artigo 67. Para que se possa alterar o Estatuto da Fundação, é mister que a reforma 1. Seja deliberada por 2/3 dos competentes para gerir e representar a Fundação. 2. Não contrarie ou desvirtue o fim desta. 3. Seja aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 dias, fim do qual, ou no caso de o Ministério Público a denegar, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. Artigo 68. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores da Fundação, ao submeterem o Estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la, se quiser, em 10 dias. Artigo 69. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a Fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário, no ato constitutivo ou no estatuto, em outra fundação designada pelo juiz, que se proponha a fim igual ou semelhante. Artigo 70. Título 3 do domicílio. Artigo 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Artigo 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Artigo 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Parágrafo único. Se a pessoa exercitar a profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. Artigo 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde for encontrada. Artigo 74. Muda-se o domicílio, transferindo a residência com a intenção manifesta de o mudar. Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa as municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai, ou, se tais declarações não fizer, da própria mudança com as circunstâncias que a acompanharem. Artigo 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é 1. Da União, o Distrito Federal. 2. Dos estados e territórios, as respectivas capitais. 3. Do município, o lugar onde funcione a administração municipal. 4. Das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Novamente, inciso 4. Das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as suas respectivas diretorias e administrações ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Parágrafo 1º. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Parágrafo 2º. Se a administração ou diretoria tiver a sede no estrangeiro,
haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma de suas agências, o lugar do estabelecimento, cito no Brasil, a que ela corresponder. Artigo 76. Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. O do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções. O do militar, onde servir, e sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. O do marítimo, onde o navio estiver matriculado, e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. Artigo 77. O agente diplomático do Brasil, que citado no estrangeiro alegar extraterritorialidade sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. Artigo 78. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes.